Boa noite e seja muito bem-vindo a esta edição de Euronews Noite. 3 dias de luto no Rio de Janeiro pelas vítimas do incêndio no centro de treinos do Flamengo. O incêndio de grandes proporções atingiu as instalações do centro de formação. Entre as vítimas mortais estão 6 jogadores das camadas jovens do clube. Em Itália já começou a demolição da Ponte Morandi em Génova. As obras da nova travessia arrancam em abril com um orçamento de 200 milhões de euros. E multiplicam-se as homenagens e gestos simbólicos depois da morte de Emiliano Sala. Também é longa a lista de clubes que prestaram tributo ao avançado argentino. Mais à frente vamos conhecer David Aguilar, um estudante com uma força de super-herói, construiu uma prótese com legos. E depois da tragédia de Brumadinho, o Brasil está novamente vestido de negro. O incêndio no centro de treinos do Flamengo fez uma dezena de vítimas mortais. As instalações do clube de futebol brasileiro serviam de alojamento às camadas jovens e aos atletas em formação. Multiplicam-se as reações de pesar depois do incêndio no centro de treinos do clube de futebol Flamengo, no Rio de Janeiro, que fez pelo menos 10 mortos e 3 feridos, 2 dos quais se encontram hospitalizados em estado grave. As causas da tragédia ainda estão por apurar e a maioria das vítimas ainda não foi identificada, mas sabe-se que as chamas devastaram durante a madrugada desta sexta-feira uma secção do complexo desportivo onde estavam alojados atletas com idades entre os 14 e 17 anos. Uma das vítimas mortais já identificada é o guarda-redes Cristiano Gemério, de 15 anos, considerado uma das grandes promessas do clube e uma futura esperança da seleção brasileira. Entre os mortos haverá 6 atletas e 4 funcionários do Flamengo, segundo informações iniciais. O governador Wilson Witzel transmitiu condolências nas redes sociais e disse esperar uma investigação minuciosa, decretando ainda um luto oficial de 3 dias. Vários clubes rivais também reagiram à tragédia com sentimentos de pesar, bem como alguns dos grandes nomes do futebol brasileiro. A nova estrela do Real Madrid, Vinícius Júnior, exprimiu no Twitter tristeza e transmitiu uma mensagem de força para os sobreviventes e familiares. Neymar Júnior também transmitiu sentimentos, republicando a imagem de luto do Flamengo. A polícia já abriu um inquérito. Conhecido como o Ninho do Urubu, o centro de treinos do clube brasileiro foi alvo de uma reforma recente, com a inauguração de um novo módulo em novembro do ano passado, estando inclusive prevista a posterior demolição da ala atingida pelo incêndio. E em Itália já começou a demolição da Ponte Morandi na cidade de Génova. Depois do colapso de um troço que vitimou mais de 40 pessoas, o estado das infraestruturas italianas ficou sob vigilância apertada. Já é conhecido o valor das obras para a nova ponte. A fatura é de 200 milhões de euros. Os trabalhos de demolição da Ponte Morandi em Génova arrancaram esta sexta-feira e devem prolongar-se até ao início do verão. Depois do colapso de uma parte do viaduto em agosto de 2018, que causou a morte de 43 pessoas, as autoridades italianas asseguram que as obras da nova travessia começam em abril e duram apenas um ano. Cerca de 600 residentes tiveram de deixar as habitações há 6 meses. Ana Rita Certo foi uma das moradoras afetadas e lamentou à Euronews o pouco tempo que teve para retirar os bens pessoais. Esta moradora revelou que a vida dela foi bastante afetada, assim como a de outras pessoas. Cerca de 600 moradores deixaram de poder entrar ou sair nas próprias casas. Ana Rita Certo lembrou ainda que os proprietários tiveram somente algumas horas para tirar os pertences e que desde o colapso da ponte ficou claro que não poderiam entrar mais. O projeto da nova ponte está avaliado em cerca de 200 milhões de euros. O famoso arquiteto Renzo Piano, responsável pelo Centro Pompidou de Paris ou a sede do jornal New York Times, assumiu sem custos o design da obra. Em homenagem às vítimas, está prevista a instalação de 43 lâmpadas na ponte. A correspondente Loredana Pianta explica que os trabalhos globais de demolição devem terminar em junho ou julho deste ano, mas que a construção da nova ponte não vai esperar pelo verão. Começará em abril e deverá ser concluída em 12 meses, algo incrível num país como a Itália, em que trabalhos deste calibre levam quase 10 anos a concluir. E perante esta tensão diplomática crescente entre os dois países, a União Europeia é peremptória em dizer que Itália errou ao atacar França. Em declarações à Euronews, os líderes europeus dizem que o único caminho a seguir é o do diálogo.
A propósito da abertura do ministro do Interior italiano Matteo Salvini para uma reunião com o presidente de França, o porta-voz do Eliseu minimizou esse encontro e afirmou que o diálogo nunca foi interrompido. Benjamin Griveaux lembrou que a Itália também tem um chefe de governo e que Giuseppe Conte e Emmanuel Macron se têm encontrado muitas vezes, sem deixar de criticar os vice-primeiros ministros italianos. Durante muitos meses, a França tem sido sujeita a repetidas acusações e ataques sem qualquer fundamento por dois membros do governo italiano, o Sr. Di Maio e o Sr. Salvini. Houve um apelo ao voto contra o presidente de apoio ao movimento dos coletes amarelos e para questionar as iniciativas francesas em África. E depois veio a visita do Sr. Di Maio à França. E quando um ministro de um governo estrangeiro visita a França para se encontrar com os coletes amarelos, a decência, a cortesia e a mais básica diplomacia diz que se deve prevenir o governo da visita. A recente postura de Luigi Di Maio e Matteo Salvini levou Paris a convocar o embaixador francês em Roma para uma consulta. O ministro dos Transportes italiano contra-ataca. O facto de Di Maio e o Movimento 5 Estrelas, um partido maioritário em Itália, se encontrarem com representantes de uma força política de oposição em França não é estranho, nem deve colocar qualquer pressão sobre o governo francês. O partido no poder em França é aliado na Europa de partidos políticos na oposição à Itália. Acham isso estranho? Devemos também protestar pelo facto de Macron ser aliado dos partidos da oposição em Itália? Luigi Di Maio, entretanto, voltou a defender esta sexta-feira a visita efetuada terça-feira ao movimento Coletes Amarelos em França. E Matteo Salvini endereçou um convite ao ministro francês do Interior, Christophe Castaner, para uma reunião em Roma. E perante esta tensão diplomática crescente entre os dois países, a União Europeia é peremptória em dizer que Itália errou ao atacar França. Em declarações à Euronews, os líderes europeus dizem que o único caminho a seguir é o do diálogo. A União Europeia não tem dúvidas. Foi a Itália que começou e é a Itália que tem de mudar de atitude e pôr fim à tensão diplomática com França. Caso contrário, o governo transalpino corre o risco de ficar isolado entre os Estados-membros do bloco comunitário. É claro que o vice-primeiro-ministro Luigi Di Maio cometeu um grande erro ao visitar os coletes amarelos em França. Acho que precisamos de mudar esta estratégia. A Itália está isolada. Precisamos de cooperar para trabalhar com a França. É claro que há problemas, mas não é uma boa opção atacar em favor dos coletes amarelos. Somos a favor da polícia, somos a favor dos trabalhadores. Somos contra a violência, somos a favor da democracia. É possível mudar a Europa sem violência. Num alerta contra o aumento do populismo na Europa, o líder do Partido Popular Europeu defende que os líderes políticos italianos precisam de deixar de culpar outros países pelo mau desempenho interno. Temos na Europa em geral uma atmosfera em que nos atacamos mutuamente, os Estados-membros atacam-se uns aos outros e temos de voltar a um espírito de cooperação, de compromisso, de nos sentarmos juntos e resolver os problemas. Portanto, eu pediria ao governo italiano para parar de reclamar com Bruxelas, Paris e Berlim pelos seus próprios problemas económicos, assumir a responsabilidade e, por favor, resolver os problemas do país. O primeiro-ministro italiano vai participar na sessão plenária do Parlamento Europeu já na próxima semana, uma oportunidade para esclarecer e ultrapassar os diferendos com os parceiros comunitários. Há um conflito entre o governo e os enfermeiros em Portugal. Os sindicatos não desistem da luta pelo novo acordo de trabalho do setor e vão contestar a requisição civil decretada pelo governo. Os enfermeiros ameaçam ainda com outras formas de luta. Os sindicatos dos enfermeiros vão contestar com uma intimação judicial a requisição civil decretada pelo governo que obriga os enfermeiros em greve, mas considerados necessários, a retomarem o trabalho. A requisição civil teve por base um alegado incumprimento de serviços mínimos, refutado pela bastonária dos enfermeiros. Nós convocámos uma reunião com os enfermeiros diretores, com os sindicatos e um movimento dos enfermeiros da greve cirúrgica para perceber o que é que aconteceu, se houve ou não houve violação dos serviços mínimos, mas até agora a informação que temos é que não houve. Em greve anunciada até final de fevereiro, os enfermeiros garantem estar a cumprir os serviços mínimos exigidos por lei e pedem provas ao governo para justificar a medida imposta quinta-feira pela voz da Ministra da Saúde, Marta Temido.
Esta opção do Governo não é uma opção que tenha sido tomada de ânimo leve, que não esteja muito fundamentada naquilo que nos incumbe em primeira linha defender, que é o direito à proteção da saúde. Os enfermeiros mostram-se ainda mais unidos por um melhor acordo coletivo de trabalho e ameaçam com uma greve de zelo já a partir do início de março, caso o ACT não volte para a mesa das negociações com o Governo. E as cobiçadas riquezas da Venezuela, como as reservas de gás, de petróleo, de ouro ou mesmo de diamantes, converteram-se numa maldição. Para muitos, como para os trabalhadores da indústria petrolífera, confrontados com a crise nacional, não resta outra alternativa senão abandonar o país. Um pobre país rico. É com este sentimento, aliado à impotência, que cada vez mais trabalhadores da indústria petrolífera venezuelana abandonam a nação. A fraca qualidade, as infraestruturas obsoletas e a corrupção generalizada estão a penalizar cada vez mais uma indústria que em tempos foi um dos ativos mais preciosos do país. A produção de petróleo tem estado em queda acentuada desde que Nicolás Maduro chegou ao poder. Ainda que o país tenha outros tesouros, como o ouro, diamantes e outros minerais, são poucos os que pagam para ver um desfecho trágico tantas vezes vaticinado. Com salários de $20 por mês, muitos técnicos e peritos do setor petrolífero partem para países como o Kuwait, Angola, Chile ou até para o Kurdistão iraquiano, à procura de melhores condições de vida e de uma renovada tranquilidade. De 2014 a 2016 renunciaram. De 2014 a 2016, 5.500 empregados da indústria petrolífera renunciaram. A partir de agosto de 2016, o número cresceu de tal forma que, neste momento, nas áreas produtoras de petróleo do país, resta apenas cerca de 8% de empregados capacitados. Atualmente, quase metade da produção de crudo da Venezuela está sem comprador. O que resta quase não gera receita porque faz parte do pagamento da dívida contraída a países como a Rússia ou China. A gasolina escasseia nos postos de combustíveis no país, com as maiores reservas de petróleo do mundo. Um paradoxo agravado a cada dia que passa. E o futebol é sem dúvida um desporto de emoções. Fãs, amigos, família, clubes do coração e os clubes rivais estão todos unidos. Multiplicam-se as demonstrações de pesar depois da confirmação da morte do avançado argentino Emiliano Sala. Nantes chora a morte de Emiliano Sala, o jogador que partiu rumo ao Cardiff, onde nunca chegou a jogar. O corpo foi resgatado esta quarta-feira depois da aeronave onde seguia ter caído no Canal da Mancha a 21 de janeiro, confirmando-se assim a morte do futebolista. Família, amigos e personalidades do mundo do futebol têm recorrido às redes sociais para uma última homenagem. Também no clube onde jogou 4 épocas e meia e do qual se quis despedir antes de ingressar na Premier League, a morte de Sala é lamentada. Nós ainda tínhamos esperança. Infelizmente, eu já sabia há 2 dias. A verdade terrível e injusta foi revelada. Foi graças a uma busca privada ordenada pela família do jogador que os destroços da aeronave em que seguia foram encontrados. O argentino representou a maior transferência da história do Cardiff City, onde era esperado para se apresentar como reforço. Morreu aos 28 anos, sem nunca ter envergado em campo a camisola do clube galês. E um jovem estudante de bioengenharia na Universidade Internacional da Catalunha transformou a diferença em algo impressionante. Nasceu sem uma parte do braço e decidiu criar as suas próprias próteses com legos. Um braço digno de um super-herói. Lego faz parte da infância de milhões de crianças e está também nas salas de cinema com uma aventura Lego 2 em estreia mundial neste mês de fevereiro. No entanto, para o espanhol David Aguilar, Lego é muito mais do que um brinquedo ou um filme. Este estudante de bioengenharia na Universidade Internacional da Catalunha nasceu sem um braço e decidiu fazer das peças coloridas inovadoras próteses robóticas. Um trabalho que iniciou com apenas 9 anos. Quando eu era criança, a minha família disse-me que eu tinha um problema chamado síndrome de Poland, que afeta o meu peitoral direito e o meu braço direito. Por isso não tenho um peitoral e não tenho um braço.
Quando era criança, ficava muito nervoso por estar em frente dos outros rapazes, por ser diferente. Então, com a idade de 18 anos, no ano passado, construí esta prótese. A ausência do braço direito não retirou engenho a David Aguilar, apesar de ser autónomo e de apenas usar a prótese de forma ocasional. Todas as versões construídas pelos jovens estão expostas no seu quarto na residência universitária. Quando terminar o curso, David Aguilar tem já um objetivo no horizonte: criar soluções protésicas financeiramente acessíveis para quem mais precisa. E tal como nos Legos, peça a peça, chegámos ao fim deste jornal. Como sempre, muito obrigada por ter estado connosco e até à próxima edição de Euronews Noite.